Meus irmãos, um bom dia para todos aqueles que eu não desejei bom dia ainda. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Quero dizer dos irmãos da minha alegria de estar aqui. Obviamente são, acho que 25 anos, em janeiro do ano que vem, se eu não estiver errado aqui nas minhas contas. Isso quer dizer que vocês estão ficando velho? Eu não, só o cabelo que ficou branco, tá certo? Mas a disposição continua a mesma. E agradeço ao reverendo Paulo pelo convite, pela confiança, de permitir que eu estivesse com a igreja, com os irmãos hoje. Saudamos a todos os irmãos, reverendo Luiz Fábio, que está ali atrás, a todos os irmãos que aqui congregaram e estiveram quando da minha passagem no pastorado dessa igreja, aos novos que se juntaram a esse rebanho. E nós fazemos votos, de fato, que o trabalho aqui a cada dia possa crescer cada vez mais, prosperar, triunfar, para a honra e para a glória do Senhor. Ele, e tão somente Ele, é a razão da nossa vida e a razão da existência, inclusive, da Igreja Presbiteriana aqui em Palmeira dos Índios. Que Deus possa abençoar os irmãos. Recebam aqui também um abraço fraterno da 7ª Igreja, lá em Maceió. Quando estiverem por Maceió, e quiserem nos fazer uma visita, será uma alegria, um prazer muito grande receber os irmãos. A 7ª Igreja fica ali no bairro da Cruz das Almas, a divisa entre Mangabeiras e Cruz das Almas. E os irmãos serão muito bem-vindos e com certeza juntos ali nós haveremos de louvar e de bendizer o nome do nosso Deus. Amém, amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Há 25 anos atrás eu não precisava de óculos, hoje eu preciso. Então deixa eu ajustar aqui meus óculos. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler, irmãos, os 5 primeiros versículos desse texto, mas eu vou focar no verso 4, tá certo? A matéria da nossa exposição, de forma mais precisa, mais detalhada, vai ser aí o versículo 4, mas até para que a gente possa contextualizar, eu vou ler os 5 primeiros versos de Romanos, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, na Tua presença nós estamos, Senhor, a Tua igreja reunida nesta manhã, neste dia que é dia do Senhor, dedicado, ó Deus, ao culto, dedicado ao culto público, à reunião, ao culto solene. E aqui nós estamos, ó Deus, para bendizer o Teu nome, para Te cultuar, como já iniciamos a fazer nesta manhã. Mas aqui nós estamos também, ávidos e necessitados por ouvir a Tua palavra. E por isso, ó Deus, apesar de nós, dos pecados que existem no nosso coração, nós pedimos e clamamos que o Senhor possa, nesta manhã, comunicar, falar da Tua palavra ao nosso coração. Ilumina o nosso entendimento, abre o coração, ó Deus, e que a Tua palavra possa produzir todas as mudanças e transformações que a nossa vida e o nosso coração precisam. Nós oramos assim no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Meus amados irmãos, esta é uma das cartas, um dos livros bíblicos, uma das cartas de Paulo que, de fato, resume de forma impressionante, e obviamente a gente usa aqui o eufemismo do impressionante, mas que na realidade traz-nos a ideia da
do poder de Deus, da inspiração do Espírito Santo do Senhor, numa carta tão completa, com um resumo tão perfeito e tão interessante a respeito da verdadeira doutrina, a respeito da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. E de modo que essa carta é uma carta assim, muito boa para ser estudada, para ser exposta, para que possamos sempre, costumeiramente, refletir a respeito das palavras aqui contidas. Ela é uma carta também interessante do ponto de vista do destinatário, né? Aqui nós temos Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma. Nós não temos com precisão exata, histórica, o momento em que essa igreja foi fundada, foi criada, diferente, por exemplo, da igreja de Filipos, que está o registro lá em Atos capítulo 16, diferente lá da igreja de Tessalônica, não é? De Bereia, que está em Atos capítulo 17, da passagem de Paulo por Atenas, de outras localidades, seja na sua primeira, segunda ou terceira viagem missionária. Mas nós somos informados, né, que desde a descida do Espírito Santo, ali em Atos 2, irmãos vindos de Roma ou originários de Roma, que era naquele momento a capital do império, a sede do império, a cidade mais importante do império, estavam ali e ouviram. Inclusive, quando os discípulos do Senhor falaram, não é, em outros idiomas, eles deram conta de ouvir a palavra. Há quem diga que provavelmente muitos daqueles irmãos voltando para Roma ali, transformados pelo Evangelho, pregaram a palavra, ou essa igreja foi constituída diante das diversas diásporas, né, dispersões por conta da perseguição. E a gente sabe que a tendência natural, e não é de hoje isso, mas desde muito tempo, é que as pessoas possam de fato emigrar para as cidades maiores, e Roma era uma cidade extremamente importante, a cidade mais importante do mundo naquela época. E o apóstolo Paulo então escreve aos irmãos que estavam ali. Mas um outro contexto que a gente precisa ter muito claro na nossa mente é que, a despeito de toda a importância daquela cidade, a gente não pode pensar na igreja cristã como nós temos hoje, uma igreja estruturada, uma igreja com templo, uma igreja com liberdade de pregação, uma igreja que podia então falar do amor de Cristo, da ressurreição. Não era essa a realidade da igreja ali nos primeiros anos, no primeiro século, né? Seja na primeira metade do primeiro século, no primeiro século de um modo geral, o que nós vamos encontrar nos relatos históricos é uma forte, ou melhor dizendo, uma fortíssima perseguição contra aquela igreja. Os cristãos eram perseguidos pelo simples fato de serem cristãos. Eles eram perseguidos porque eles pregavam a ressurreição, porque eles pregavam a Cristo. Eles eram, pasmem os irmãos, né? Lá no primeiro século, os cristãos eles eram acusados de serem ateus, né? Porque eles não acreditavam no panteão, né, dos deuses romanos. Eles defendiam a ideia de um único Deus. E para aqueles que tinham vários deuses, ou santos, ou imagens, ou seja lá o que for, o nome que queiramos dar, dentro de uma visão pagã da religião e do mundo, aquele que acredita em um único Deus é quase que um ateu, não é? É quase que um incrédulo. Então, muitas eram as acusações. A igreja era fortemente perseguida. A gente vê isso, Atos capítulo 6, logo depois que os diáconos são escolhidos, né? Uma forte perseguição se levanta depois do martírio de Estevão. Filipe precisa sair, um outro diácono, mas ali ele prega a palavra, inclusive para um etíope, a palavra de Deus atingindo a África, ou o norte da África, avançando por conta da perseguição. Então, o contexto aqui do texto é um contexto do sofrimento, da igreja perseguida. Esse não é um contexto apenas de Romanos, mas é o contexto de Pedro escrevendo à igreja que estava espalhada na Ásia Menor. É o contexto de Tiago, carta que nós acabamos de ler. E a palavra, então, aqui é a palavra do encorajamento. E me permita, irmãos, fazer, portanto, uma ponte, não é? Um link para os nossos dias. No que diz respeito à relevância desse texto, no que diz respeito às similaridades que poderíamos tirar daquela época para a nossa época. Obviamente, já de partida eu digo que a perseguição que porventura exista hoje no mundo contra a igreja de Cristo não se compara à perseguição que os cristãos viveram naquela época.
mas nós vivemos perseguições, nós vivemos lutas. E para além das perseguições, o ser humano, no dia em que escolheu o caminho do pecado, no dia em que escolheu desobedecer a Deus, ele se colocou embaixo da ira de Deus, ele se tornou agora, vamos dizer assim, alguém que merece essa ira e merece esse castigo. E o pecado que habita em nós, ele não apenas trouxe a morte para dentro da realidade da experiência humana, mas ele trouxe sofrimento também. E aí, independente do sofrimento da igreja, eu pergunto aos irmãos nessa manhã, quem aqui pode dizer em alto e bom som, como nós afirmamos, que nunca enfrentou algum tipo de luta, de batalha, de sofrimento na sua vida? Quem é que aqui pode dizer de forma assim muito enfática que até o último dia da sua vida não vai enfrentar problema nenhum? Essa não é a realidade. Não é essa a realidade que nos cerca, não é essa a realidade que nós vivemos. Ao contrário disso, meus irmãos, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos provações. A história da igreja está repleta desse ensinamento. A história da Igreja Presbiteriana de Palmeira dos Índios testemunha as lutas. A história individual de cada um dos irmãos, a história familiar, a nossa história revela isso. Nós enfrentamos lutas, dificuldades. Mas eu queria que você voltasse mais uma vez os seus olhos para o texto, porque aqui então o apóstolo Paulo ele vai tratar mostrando a respeito da justificação, né? Que agora, apesar do pecado que trouxe esse castigo, que trouxe esse sofrimento, nós somos justificados, nós estamos quites perante a justiça de Deus. E diante da justificação e diante da perspectiva de que agora nós somos justos diante de Deus, não pelos nossos atos, não pelos nossos méritos, mas porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, nós agora podemos ter paz. E aí há um ponto muito interessante da gente observar aqui. E o Senhor Jesus já dizia isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão é alguém que vai compreender, vai entender que ele passa por lutas, por provações, por dificuldades, mas ele será alguém que vai ter a capacidade de ter paz mesmo em meio à guerra, porque há uma diferença. E não é porque nós somos bons, não é porque nós somos excepcionais, é porque existe uma diferença aí que é essencial. Lembre-se, quando os discípulos estavam naquele barco, tente metaforicamente pensar naquele barco como sendo a existência humana, e aquele barco então ele começa a ser atingido por forte tempestade e por fortes ventos. E a expressão do texto bíblico dá conta de que o barco estava prestes a afundar. E ele iria afundar, ele iria ser destruído, porque não há barco que possa conter o poder da fúria do vento, da fúria do mar, da fúria da tempestade. Mas qual era a diferença que existia naquele barco? A presença de Cristo. É a presença de Cristo que vai trazer essa paz. É a presença de Cristo na nossa vida que haverá de fazer toda a diferença. E Cristo, que estava lá dormindo, foi acordado, imediatamente ele levanta-se e ele diz ao vento, né, para parar, ele diz à tempestade para se acalmar. E obviamente que ele pode fazer isso porque foi ele quem criou o vento, foi ele quem criou a tempestade, foi ele quem criou todas as coisas. Depois você relê lá João capítulo 1, versículo 1, tudo foi feito por intermédio dele, nada do que foi feito sem que tenha sido por sua intervenção, por sua palavra, por sua ação. Então veja, meus amados irmãos, eu quero trazer esse contexto vivo na nossa mente, para que nós possamos refletir hoje, nessa manhã, a respeito da nossa própria vida, da nossa própria existência, das lutas que você tem enfrentado, das experiências que você tem enfrentado na sua vida, das tempestades que muitas vezes aparecem sem pedir licença, que batem na nossa porta de forma surpreendente. E quantas vezes, em tese, nós não estamos preparados para essas situações. O apóstolo então vai dizer que não é justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele está dizendo isso para uma igreja que estava sendo perseguida, ele estava dizendo isso para irmãos que estavam sofrendo.
E ele diz, então temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, e preste atenção nessa expressão aqui, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Perseverança. Veja, o apóstolo não está negando a existência das provações, ele não está negando a existência das lutas e das tribulações, mas ele está dizendo que existe em nós algo que sobrepuja, que vai além disso. É essa esperança, essa certeza, essa convicção de que Cristo morreu por nós, e mediante essa fé nós nos reconciliamos com Deus, e agora nós temos paz com Deus, de modo que absolutamente nada nessa vida será capaz de nos fazer perder essa convicção que nós temos no nosso coração e na nossa mente. Nós somos do Senhor Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Veja, diante das lutas, diante das provações, a carta é escrita para aqueles irmãos que estavam ali na cidade de Roma, que respiravam todo tipo de ameaça, no sentido de fazer com que eles tivessem bom ânimo, no sentido de fazer com que eles compreendessem que o nosso destino não está aqui nesse mundo. Aqui, de fato, nós vamos colecionar muitos sofrimentos. Aqui nós vamos colecionar as doenças, aqui nós vamos colecionar as tristezas, aqui nós vamos colecionar as decepções. Aqui é o lugar da luta, aqui é o lugar do homem caído. Mas nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, e essa fé que Deus um dia nos presenteou como um dom gracioso vindo das suas mãos, ela é capaz de produzir em nós um sentimento, e eu chamo mais uma vez a atenção dos irmãos, em que nós podemos nos gloriar nas tribulações. Charles Hodge, comentando esse texto, ele não diz que o cristão é aquele que vai se gloriar na tribulação pelo fato de passar pela tribulação. É uma coisa meio masoquista, se assim fosse. Mas a perspectiva aqui é de eu me alegro nessa tribulação não pela tribulação em si, mas pelo motivo da tribulação. Vai ao encontro daquilo que o Senhor Jesus disse lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando vos perseguirem. O que é que significa bem-aventurados, irmãos? Felicíssimo, feliz, seja feliz, não seja triste. Você está sofrendo perseguição por conta de Cristo Jesus, você está sofrendo angústias por conta da sua fé, por conta da sua convicção em Cristo Jesus, se alegre nisso. Nós não somos os únicos privilegiados nesse sentido. Mas eu disse que eu queria focar no versículo 4, eu queria que nós nessa manhã pudéssemos, dentro daquilo que for possível, gravar no nosso coração, na nossa mente, as 3 palavras que estão postas aqui nesse versículo 4. Porque essas palavras, elas dão conta de uma progressão na nossa vida. Quando ele diz, olha, que nós nos gloriamos nas tribulações, lembrando do texto de Tiago, mais uma vez, a gente não leu o verso 2, mas lá em Tiago 1, verso 2, diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. Motivo de alegria é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque a provação vai produzir o quê? Perseverança. Esse fortalecimento que nós precisamos. Eu brinco, mas é aquela brincadeira que é verdadeira, dizendo o seguinte: olha, no dia que você orar e pedir que Deus fortaleça a sua fé, aguarde que vai chegar a provação, porque é esse meio que Deus usa para nos fortalecer, não é outro. O fortalecimento da fé vem através das provações. E essas provações, elas são presentes de Deus na nossa vida, e é por isso que nós precisamos estar felizes e alegres. Eu sei que isso é contracultural, eu sei que isso não combina muito com muitas vezes aquilo que nós temos escutado por aí afora, mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí o versículo 4 vai dizer assim: diante das tribulações, né, o que é que vai ser produzido, né? E aí vai falar assim: e a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Então nós temos aqui a perseverança, nós temos a experiência
e nós temos a esperança. Nós temos a perseverança, nós temos a experiência e nós temos a esperança. Eu queria que nós olhássemos para esse texto agora, pensando nessas três palavras. Pensemos nessas três palavras e nesse contexto todo, fazendo aqui uma metáfora com a forja. Eu não sei quantos já viram um ferreiro forjando um metal, né? O metal, ele precisa ser aquecido e depois ele tem que apanhar um bocado para ele tomar a forma. Não tem outra forma de dar forma a ele, senão na pancada. E não é pancada pouca não. O ferreiro geralmente é aquele cara forte, né? Ele tem que ter força para forjar lá aquilo que ele desejar forjar. A nossa vida é como se fosse essa forja. E nós, de fato, meus amados irmãos, somos forjados nas adversidades da vida. Nós somos preparados, nós somos fortalecidos nas adversidades da vida. Melhor dizendo, é na adversidade da vida, ou nessa forja da adversidade da vida, que a nossa esperança será moldada, que a nossa esperança será definitivamente forjada. E veja, meus amados irmãos, que a primeira palavra aqui descrita pelo apóstolo Paulo é a perseverança. É preciso ser perseverante. Veja, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós em algum momento já pensamos em desistir, já pensamos em chutar o balde, como nós dizemos no jargão popular. Quantas e quantas vezes nós desistimos ou pensamos em desistir, ou estamos, vamos dizer assim, esgotados naquela perspectiva em que dizemos, olha, eu não aguento mais. É nesse momento que a perseverança se impõe diante dos nossos olhos. É nesse momento que a perseverança, ela se apresenta diante de todos nós. O que é, meus amados irmãos, perseverança? Perseverança é firmeza, perseverança é constância, perseverança é fidelidade, perseverança é tenacidade, perseverança é resiliência. Eu gosto de pensar a ideia da resiliência como sendo aquela árvore que enverga, mas não quebra. Ela é resiliente, ela aguenta a pancada. Agora, para isso é preciso ter perseverança. Mas vocês vão concordar comigo, acredito eu, que nós vivemos numa época onde parece que cada vez mais as relações estão na superfície. Não há solidez, ao contrário, o estado é o estado da liquidez, né? É como se as coisas escorressem com uma certa facilidade pela nossa mão. Nós estamos numa época onde as pessoas parecem que não têm mais aquela firmeza de resolver os problemas. Eu ainda sou de uma época, e quando eu digo sou de uma época, eu estou me referindo à minha infância, à minha adolescência, em que eu ia com meu pai lá no mecânico, ele levava o carro no mecânico, e o mecânico ele ia retificar uma peça, ele ia consertar uma peça. O que é que virou hoje a oficina mecânica? Aqui não é nenhuma crítica aos mecânicos, não. Eu estou falando da realidade do mundo. O que é que o mecânico faz hoje? Ele troca a peça. Não há mais a perspectiva de consertar o que está quebrado. Numa sociedade em que não há perseverança, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão simplesmente trocando as peças defeituosas. Esse mesmo conceito, por exemplo, está sendo experimentado dentro das nossas famílias. Quando um cônjuge se torna uma peça defeituosa, o que é que as pessoas querem fazer? Elas querem corrigir o problema? Elas querem ter perseverança? Elas querem enfrentar aquilo? Ou elas vão simplesmente trocar a peça? Os irmãos percebem quantas e quantas vezes nós estamos caindo em determinadas ciladas numa perspectiva de um mundo que não tem a mente do Senhor, de um mundo que não pensa como a palavra de Deus nos ensina. Na vida cristã não é diferente, nós não temos visto um movimento diferente disso. Quantas e quantas pessoas se decepcionaram com a igreja e simplesmente trocaram a peça, saíram da igreja, saíram disso, saíram daquilo outro. Irmãos, são 25 anos praticamente de ministério, e não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes que eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas a igreja é cheia de problema, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. É verdade, é assim mesmo.
E eu sempre digo para essas pessoas que me procuram para falar isso, digo para elas o seguinte: ó, no dia que você entrar numa igreja e essa igreja for perfeita, a partir do momento que você entrou nela, ela deixou de ser perfeita porque você chegou. Porque nós somos assim. A igreja é falha porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. O pastor é falho porque ele é pecador. Os presbíteros são falhos porque eles são pecadores. Os crentes são falhos porque todos nós somos pecadores. Mas o que nós precisamos ter na nossa mente é que diante das lutas e das provações, nós precisamos corrigir, nós precisamos resolver, nós não podemos deixar de ser persistentes, porque quando nós deixamos a firmeza de lado, nós abandonamos o barco, e Jesus está lá no barco. Meus amados irmãos, aqueles que são mais antigos, muito mais antigos aqui do que o meu pastorado na Igreja Presbiteriana de Palmeira dos Índios, quantas lutas essa igreja já enfrentou? Os irmãos sabem disso. A luta de antes desse tempo, os 2 anos ou 3 que passaram no sindicato. Eu estava, esses dias, vez ou outra eu estou refletindo lá na igreja, e eu sempre faço a reflexão, porque a 7ª igreja é uma igreja peregrina, e eu faço essa reflexão para mostrar que essa é a nossa realidade aqui. Não foi à toa que Deus deixou o povo rodeando no deserto 40 anos. Talvez uma das razões pelas quais ele fez isso foi para ver se aquele povo aprendia que ele era peregrino. A nossa pátria não é essa. Nós não somos daqui. 7ª igreja, quando eu cheguei lá, tinha uma casa alugada na Ponta Verde, a gente pagava uma fortuna. De lá a gente conseguiu comprar uma casa bem pequena na Jatiuca, uma sala que cabia 20 pessoas, 25 pessoas no máximo. Lá nos reunimos durante a semana. Durante o final de semana nós alugamos um auditório no hotel, e eu vi a luta da turma do som dos meninos. A gente teve que comprar nessa época inclusive uma carrocinha. A gente tem a carrocinha até hoje, porque todo domingo botava o som na carrocinha, armava o som, desarmava o som. Tu imagina o baterista, né? O pessoal do violão é bom demais, bota o violão nas costas e vai. E o baterista para carregar isso tudinho, né? E montava e desmontava. E de lá a gente Deus foi abençoando e compramos uma casa, e estamos hoje nos reunindo no fundo do que era essa casa. Estamos agora construindo o nosso templo para as 250 pessoas. Eu estou ansioso para ver esse templo pronto, porque os espaços não estão dando conta, mas eu tenho medo, eu confesso aos irmãos que eu tenho medo da igreja se acomodar e perder a noção de que nós somos peregrinos nessa terra, porque aquele templo é só um espaço e nada mais do que isso. As lutas foram muitas aqui também em Palmeira dos Índios, como tem sido em tantas outras igrejas no nosso estado, ao redor do nosso país, mundo afora. Na última reunião do Supremo Concílio, não sei se Val vai lembrar desse episódio, Val estava lá, a gente recebeu a visita de um pastor, eu acho que foi o último, ou foi o último ou foi o penúltimo, agora a memória está falhando, um pastor lá do Iraque, da Igreja Presbiteriana do Iraque. E ele contando o testemunho, né, da perseguição que a igreja no Iraque existe, e a igreja, se eu não estiver enganado, a evangélica mais forte do Iraque é a Igreja Presbiteriana, né? Tudo bem que eles lá são meio avivados e tal, mas tem um nome presbiteriano, pelo menos isso, né? E ele falando de uma igreja que tinha sido totalmente destruída, bombardeada e tudo mais, e eles reformaram a igreja. Aí ele mostrou a foto da igreja toda arrumadinha, toda bonita, mas não tinha pastor, não tinha missionário, o povo estava com medo de ir. Veja, você tem um espaço, você tem um local, está tudo reformado, mas e cadê o povo? Porque igreja é gente, igreja não é banco, igreja não é construção, igreja são pessoas que se renderam aos pés e que continuam se rendendo aos pés de Cristo. E porque muitas e muitas vezes os nossos bancos estão vazios, irmãos, de crentes que por aqui já passaram. Eu não falo apenas na igreja de Palmeira, nas igrejas de um modo geral, porque talvez tenha faltado o quê? Persistência, resiliência. Tenha faltado essa constância, essa tenacidade, essa firmeza. E o que é que o apóstolo está escrevendo aqui, ensinando para aqueles irmãos ali em Roma, não é? Olha, vocês vão enfrentar as lutas,
Vai ter aquele momento que você vai dizer assim: eu não estou com vontade de fazer, mas você vai fazer. Vá sem vontade, seja persistente. Não é assim no nosso trabalho, não. Quem é que aqui, sei lá, quantos anos você trabalha, quem não é aposentado ainda? Não é? Quantos anos você trabalhou, e se você todos os dias disse assim: hoje, mais um dia, vou com toda alegria no meu coração. Ou já existiu algum dia de você dizer assim: eu estou indo, mas hoje eu estou indo a pulso, na força do ódio, né, como diz o outro. Estou indo na força do ódio, mas estou indo. Mas que eu estou indo a pulso, eu estou indo a pulso. A minha vontade não era estar lá. Por que a gente vai? Porque a gente precisa comer. Porque se a gente não for, não tem comida em casa. Porque a gente tem filho para alimentar. Não é assim que a coisa funciona na nossa vida? Mas e quando a gente pensa na perspectiva da igreja? Às vezes a gente não aplica a mesma régua, a gente não aplica o mesmo entusiasmo, a gente não aplica a mesma realidade. E será que o serviço ao Senhor é menos importante do que qualquer outra coisa na nossa vida? A Bíblia diz que não. Ainda nos orienta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na perspectiva de que as outras coisas serão acrescentadas. Agora, obviamente que isso é um exercício de fé. Esse é o exercício da persistência, esse é o exercício da tenacidade, esse é o exercício da perseverança. Mas o texto diz que a perseverança, irmãos, produz o quê? Experiência. Meus amados irmãos, na forja das adversidades, né, que a têmpera é dada. A têmpera é aquele momento em que você mergulha lá o ferro num óleo e tal, para o endurecimento daquilo. Sem a têmpera ele não vai ficar duro, ele continua mais maleável, né? E às vezes essa têmpera tem sido dada a partir da experiência, é do sofrimento mesmo, é da vivência. Porque veja, meus amados irmãos, a gente acabou de assistir às Olimpíadas aí. Você imagina na mente de um atleta, e o apóstolo Paulo inclusive fala a respeito disso, né, das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos lá em Corinto, daquele que corre, daquele que treina, daquele que deseja chegar ao alvo. Você imagina um atleta que ele conhece todas as técnicas para chegar em primeiro lugar, ele passou boa parte da sua vida treinando para chegar em primeiro lugar, mas se ele não sair da inércia, se ele não for lá e competir, se ele não tiver a experiência, ele não vai chegar lá, ele não vai atingir o alvo. Então veja, a experiência é aquele momento em que nós saímos da teoria. A teoria está posta, Cristo morreu por nós, Cristo é a nossa salvação, Ele está no barco da nossa vida, Ele está no barco da nossa existência, nele nós podemos confiar, Ele é a razão da minha vida. Mas nós vamos enfrentar as lutas, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, os problemas familiares vão chegar, a doença vai bater a nossa porta, e é nesse momento que nós vamos ter a experiência com Deus de forma mais profunda. Lembra-se do que falou Jó capítulo 42, a partir do verso 1, e disse Jó, e ali ele faz uma oração, os 5 ou 6 versículos primeiros do capítulo 42, e naquela oração que ele faz a Deus, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso, irmãos? É experiência com Deus, é intimidade com Deus. E essa experiência que Jó teve com Deus veio através do quê? Do sofrimento. Perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza, tudo aquilo que talvez ele depositasse toda a sua confiança. Aonde está depositada a sua confiança? No seu trabalho, na riqueza que você conseguiu acumular, nos filhos que você produziu e que você tem a perspectiva que vale sustentar. Eu vivo doido que meus filhos me sustentem. Davi, estude, viu, meu filho? Vá pensando nisso aí, né? Vivo doido que isso aconteça, né? Mas, irmãos, nós não temos controle de absolutamente nada. Não, mas eu sou um homem capaz, inteligente, fiz meus cursos, mestrado, doutorado, isso, aquilo, outro. Eu brinco lá na igreja dizendo que basta o alemão chegar. Vocês conhecem o alemão, não? O nome dele é Alzheimer. Quando ele chega, já era. Mestrado, doutorado, enciclopédias, cursos, tudo isso vai por água abaixo. O que é que nós somos, irmãos?
Nós somos pó e nós somos o quê? Cinza. E tão somente isso. Pó e cinza. Mas nós precisamos, nessa experiência com Deus, receber essa têmpora. É aí que nós somos endurecidos. É aí que nós podemos falar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, meus amados irmãos, se você estiver enfrentando um momento de luta, de aflição na sua vida, passe esse momento na presença do Senhor, na perspectiva de que Ele está fortalecendo a sua fé, na perspectiva de que Ele está lhe dando, inclusive, a capacidade de enfrentar esse problema, de enfrentar essa luta, para que lá na frente, se Deus assim permitir, você possa servir de baluarte, de conforto, de orientação na vida de outros irmãos que haverão de passar por lutas e problemas também. A vida cristã é formada dessa forma. Nós precisamos perseverar, mas para além da perseverança, e essa perseverança haverá de produzir em nós essa experiência, as lutas, o sofrimento. Eu costumo dizer que o sofrimento, ele nos aproxima mais do Senhor Jesus, porque o nosso mestre foi alguém que sofreu, um homem de dores, ou não? Será que ele sofreu? O sofrimento, veja, não é o sofrimento pelo sofrimento, não é esse masoquismo, não é essa ideia, mas é a perspectiva de que esse sofrimento nos humilha. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, o homem de Deus, tinha algo que o fazia sofrer. A expressão bíblica é espinho na carne. Ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor que o Senhor o livrasse daquele sofrimento, e Deus não o fez, na perspectiva de que ele entendesse que a tua graça me basta, que é exatamente o começo desse texto, a justificação que vem pela graça, como fruto da graça de Deus alcançando a nossa vida. Meus amados irmãos, quando nós somos experimentados por Deus, nós nos fortalecemos. Não olhe para o sofrimento, não olhe para a luta, não olhe para as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, senão com esse olhar, o olhar de gratidão a Deus, que está nos dando essa capacidade de enfrentar essas lutas, mas tendo a sua mão poderosa agindo no nosso coração, nos dando a capacidade de ter paz em meio à guerra, de ter alegria em meio às aflições. Olha mais uma vez para o versículo 4. Então ele vai falar da perseverança que produz experiência. E a experiência produz o que, irmãos? A experiência produz esperança. Alguém que perdeu a esperança é alguém que está morto em vida, porque a esperança é aquilo que nos projeta lá para frente. Na realidade, quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de fé, de certeza, de convicções, daquilo que eu acredito que vai acontecer, que eu espero, de esperança que haverá de acontecer sem que tenha acontecido ainda. Então veja que essa certeza no nosso coração não há quem possa roubar. Essa certeza no nosso coração não há quem possa destruir. A nossa esperança, ela é real. A nossa esperança, ela existe. E ela é real porque o Deus que nós servimos é um Deus real. E ela existe porque o Deus que nós servimos é um Deus de poder. E esse Deus de poder, a despeito, como diz Isaías, de estar assentado no alto e sublime trono, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que nos conhece e não apenas nos conhece, mas nos ama, e nos ama de uma forma tão profunda que mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa é a nossa esperança. A esperança de que um dia todo o sofrimento dessa vida haverá de cessar, toda a angústia dessa vida haverá de cessar. A esperança de que um dia nós estaremos na outra margem do rio. A esperança de que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, morando, vivendo, gozando na presença do nosso Deus. E isso não há quem possa destruir, isso não há quem possa roubar. E nós precisamos focar a nossa mente nessa certeza e nessa esperança. Nós não podemos ser tomados pelo materialismo, nós não podemos ser tomados pelo amor deste mundo,
Nós não podemos ser tomados pelas circunstâncias dessa vida. Aqui é sofrimento mesmo. E não vai ser diferente. Eu ando pelos hospitais e não vai ser diferente aqui em Palmeiras, de Maceió. Todos lotados, cheios. Qualquer emergência que você for, está cheia. Mais um hospital foi construído, emergência cheia. Mais 10 hospitais construídos, emergência cheia. Mais 100 hospitais construídos, emergência cheia. Tem hora que a gente diz assim, eu não sei como é que a gente dava conta há 2, 3, 5 anos atrás, sem esses leitos novos que foram abertos. É sofrimento, é sofrimento. A gente teve, alguns irmãos conheceram a minha sogra, né, a oportunidade e até o privilégio de estar presente com ela e cuidar dela, principalmente a Ariane, nos últimos dias de sua vida. Minha sogra, Dona Cida, foi acometida de câncer e já tem uns 3 anos que Deus a levou. Ela estava conosco lá morando em Maceió e todas as vezes eu comentava isso com a Ariane, né, que nós íamos ali, hoje está até fechado, ela tratou na Santa Casa, alguma coisa Ramalho, o prédio da praia lá, alguma coisa Ramalho, é Ramalho, né, o sobrenome. E eu dizia a Ariane todas as vezes que a gente ia lá, como o ambiente é um ambiente de desesperança. Ali já era os paliativos, né? Ali já era aquele momento em que não tinha muito mais o que fazer. E é triste você ver um ambiente sem esperança. Eu fico imaginando os profissionais que trabalham ali, né? As lutas que eles devem enfrentar também. Principalmente aqueles que ainda batem o coração, né, dentro do peito lá. Mas às vezes nós estamos vivendo a nossa vida também desesperançados. Você está lá na sua casa, no seu quarto, sem esperança, sem ânimo, sem o vigor da fé agindo na sua vida. Eu queria dizer para você nessa manhã que o Deus que nós servimos é o Deus da esperança, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Se você tem dúvida disso, leia o Salmo 139. Você pode tomar as asas da alva, você pode subir no lugar mais alto do mundo, Monte Fuji, eu acho, ou Monte Everest, não sei. Você pode se esconder no mais profundo dos abismos, Deus está lá. E Deus continua agindo como Ele agiu no passado. Lembra de Elias? Elias, depois de enfrentar de uma forma assim impressionante, não sei se foi um trauma pós-vitória no Monte Carmelo, né? Ele então se vê cabisbaixo, vai para uma caverna, com medo da rainha. O cara tinha enfrentado centenas de falsos profetas. Deus tinha mostrado o seu poder para ele. Mas nós somos feitos assim, essa é a nossa composição, altos e baixos. Nós temos a fraqueza produzida pelo pecado no nosso coração, e lá, escondido no escuro daquela caverna, sozinho, solitário, talvez depressivo, Deus manda o seu anjo falar com ele. Vai lá, Elias, levanta, bebe e come. Mais uma vez, levanta, bebe, come, sai da caverna. Sabe que palavra é essa, irmãos? É a palavra da esperança. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de Elias. E a nossa vida não é sem propósito. E o propósito da nossa vida, quem dá é Deus. E o propósito maior da nossa vida é a glória do Senhor. Meu irmão, não se deixe enganar pelas coisas desse mundo. O que esse mundo nos oferece é dor, tristeza e sofrimento. Mas o nosso coração pertence àquele que é o Senhor de todas as coisas. E na presença dEle, diante das lutas, diante dessa experiência, a nossa esperança é restaurada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Nem fome, nem nudez, nem coisas que acontecem hoje, no presente, nem aquelas que ainda não acontecem, mas vão acontecer no futuro. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque é Ele quem segura na nossa mão.
quando nós estamos submergindo, olhando para a escuridão, para o vento, Cristo foi lá e pegou na mão de Pedro e disse: Pedro, volte, venha para cima, você não vai afundar agora. A hora não é essa. Mas mesmo que lá na frente nós venhamos a tombar, a sucumbir, porque essa é a realidade de todos nós. Quantos irmãos que aqui já passaram, que não estão mais conosco? Os irmãos sabem disso. Os mais antigos vão lembrar disso. Mas hoje estão aonde? Na presença do Senhor, na glória. Um dia, se Deus não voltar antes, seremos nós. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Porque Ele plantou em nós fé. E fé é algo que produz perseverança. E essa perseverança será temperada na experiência. E tudo isso haverá de forjar uma esperança que será inabalável. Não há quem possa destruir. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que essa também seja a nossa jornada. 3 passos: perseverança, experiência e esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Enquanto o presbítero Ezequiel vem, eu esqueci de apresentar o Davi. A Ariane está comigo, dispensa maiores apresentações, mas eu vou apresentar de qualquer jeito, porque eu não